O açúcar serve para dourar ou dar cor às massas de pizza? Em primeiro lugar, açúcar dá sabor, né? Dá sabor doce. Essa é a principal característica dele, é para isso que ele existe. Em segundo lugar, o açúcar ele também serve de alimento para o fermento até determinada quantidade em determinados contextos. Por quê? O açúcar ele é sacarose de cana-de-açúcar e o fermento ele não tem facilidade para comer a sacarose propriamente dita, mas ele secreta uma enzima chamada zimase e através da zimase ele consegue quebrar a sacarose. É por isso que se faz cachaça de cana-de-açúcar usando o mesmo fermento que se faz para pizza, tá? O açúcar pode servir para alimentar o fermento também. Em uma quantidade muito grande de açúcar, o fermento vai ficar mais devagar. Por isso que existem alguns fermentos biológicos especiais para doces, porque ele não fica devagar mesmo você colocando muito açúcar. Mas em linhas gerais, o açúcar ele contribui para a cor do miolo da borda ficar mais clara, para o fermento acordar mais rápido, para ele ter alimento disponível mais rápido, porque a farinha de trigo já tem açúcares naturais, diversos tipos de açúcares, vamos assim dizer. Ela já tem vários tipos de açúcares disponíveis, mas eles não estão tão imediatamente disponíveis para o fermento como quando você coloca na receita. Então isso acelera um pouco a fermentação, principalmente no começo da fermentação. Claro, se o pH for favorável, se a temperatura for favorável, se tudo for favorável, o açúcar também vai ser favorável para a fermentação. Além de tudo isso, ele contribui para duas reações importantes para dar cor na pizza. Uma é caramelização e a outra é Maillard, ou Maillard. As duas elas estão mais ou menos ligadas uma na outra, são reações mais complexas. A caramelização ela é simples. Sabe quando você pega açúcar, coloca numa panela quente e ele fica escuro, vira um caramelo? É isso que é caramelização, é você pegar o açúcar e transformá-lo em caramelo, então não tem segredo nenhum. Já a reação de Maillard é uma reação de redução entre alguns tipos de açúcares mais simples, não todos, e proteínas, principalmente alguns aminoácidos que vai dar aquela cor na pizza. Como a proteína mais importante da farinha de trigo é o glúten, que é uma proteína amorfa formada por gliadina e glutenina, essa proteína ela sofre reação junto com o açúcar e temperatura de Maillard para dar aquela corzinha na pizza. Resumidamente, açúcar sim serve para dar cor, mas não é só colocar açúcar para dar mais cor. Se você tiver determinado nível de fermentação e você colocar açúcar para dar cor, não vai dar cor, porque o fermento ele vai se alimentar do açúcar antes que ele consiga dar cor. E se a sua massa está pegando cor demais e você não quer diminuir o açúcar, por exemplo, você pode aumentar o tempo de fermentação, ela vai ter a tendência a perder a cor, tá bom? A cor da massa tem relação com o açúcar, a crocância também tem relação com o açúcar, a perda de água da massa também tem relação com o açúcar. Só que o açúcar não é essencial de ser adicionado na massa, você não precisa de adicionar açúcar na massa de pizza, tá? Não tem a menor necessidade. Se você não quiser colocar açúcar, não precisa, não pega nada, tá? Serve para dar cor, para dourar? Serve, não só ele, e não é obrigatório colocar, não tem necessidade. Queria pedir você também para dar uma força aí, se você puder curtir o vídeo, se você puder compartilhar na sua linha do tempo para os seus amigos verem também, se você puder compartilhar em outros grupos de pizzaria para o pessoal também ter acesso ao conhecimento, se você puder compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, eu acredito que dessa maneira mais pessoas vão poder ter acesso à informação de qualidade, informação técnica e vão poder melhorar os seus produtos. E claro, quando você comenta, ou você compartilha, ou você curte, é como se você desse um apoio pra gente, dizendo: é isso aí, mestre, vai nessa, continua, tô gostando, tá me ajudando, tá sendo positivo.